When I woke up this morning, found everything in place. The birds were singing pretty songs, the sun kissed me on my face. It feels so good to be alive, it feels so good to see the light. I got this sudden feeling like now's the time to start. I got a big idea in my head, I got a dream down in my heart. And I'm praying that you'll help me now, I'm praying that you'll show me how. Saying be all you can be. You gotta keep the truth in your heart. Believe when you can't see. You don't see the sign, give it time. Won't reach the top without the climb. And even when it gets hard, I promise not to quit. And it feels so good to be alive, it feels so good you're by my side.
todos, na graça e na paz do Senhor. Haja coração, hein, Júlio e Thaisa? Os pais, agradecer por esse grande privilégio de estarmos aqui nessa manhã para prestigiar o enlace matrimonial desse casal lindo, maravilhoso. E nós vamos iniciar fazendo uma oração, uma prece ao nosso Deus. Deus, Ele ama o ser humano e Ele deseja se relacionar com o ser humano e Ele se manifesta e Ele se faz presente, como nós vamos ver até no texto logo mais. E portanto vamos fazer essa oração pedindo a presença e a bênção de Deus nesse momento tão especial na vida da Thaisa, do Júlio, dos pais, familiares, amigos, de todos nós que estamos aqui. E portanto vamos orar dedicando a Deus esse momento. Ó Pai, Deus amoroso, nós te agradecemos por esse momento tão especial, tão singular e tão lindo na vida de Thaisa e de Júlio. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de presenciar esse enlace matrimonial. Que a Tua graça e a Tua bênção e a Tua presença marcante esteja envolvendo especialmente o casal, mas envolvendo a cada um de nós. Aquece, ó Deus, os nossos corações nessa manhã com a Tua doce e bendita presença. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Agradecemos a presença de todos por estar aqui nesse momento. O casamento é uma instituição divina. Lá nos escritos sagrados, no livro de Gênesis, aparece Deus criando todas as coisas e para culminar Ele faz o homem e Ele vê que o homem estava só e diz: olha, não é bom que o homem esteja só, falhei alguém que esteja ao seu lado, uma cooperadora. E ali Ele diz: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Assim Deus instituiu o casamento. E portanto, nós podemos partir dessa premissa. Deus, Júlio e Thaisa, Ele tem grande interesse no casamento, no relacionamento do homem e da mulher, dentro desse compromisso de aliança, de estar vivendo a vida conjugal, procurando amar, dedicar, servir um ao outro. E aqui no Evangelho de João, capítulo 2, nos diz assim: houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Também foi convidado Jesus com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, que era cerca de 80 a 120 litros. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora, levai ao mestre de sala, ao mestre da cerimônia. Eles o fizeram. Tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou então o noivo e disse: todos costumam colocar primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente serve o inferior. Você, noivo, porém,
guardou o bom vinho até agora. Com esse Deus Jesus princípio a seus sinais ou milagres em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Nesse texto nós vemos um relato tão maravilhoso que demonstra o valor do casamento. Lá em Gênesis, Deus instituiu o casamento quando ele formou a mulher e deu ao homem. E aqui no Evangelho, no início do ministério, Jesus é convidado e se faz presente naquele casamento. E que eu quero compartilhar 3 princípios para você, Thaisa, Júlio, para todos nós que estamos aqui nessa manhã, sobre o relacionamento conjugal. E nós podemos ter esse primeiro princípio, é que é importante convidar Jesus tanto para a cerimônia, como nós fizemos através de oração, como com certeza vocês fizeram em todo o planejamento, em toda a vida de namoro, noivado, as reuniões de planejamento, as reuniões de ações, o checklist, né, Júlio? Que foram ticando, Júlio e Thaisa ticando o checklist e diminuindo a lista, depois colocando outros itens, mas até que chegou o grande dia. E com certeza ali vocês convidaram Jesus, por serem cristãos, a fazer parte do relacionamento de vocês, e com certeza fazer parte dessa cerimônia, mas é importante também convidar Jesus para fazer parte do casamento. A cerimônia é algo muito importante e algo tão belo. Aproveitar e pedir para o Júlio, Thaisa, olhar aqui para os pais, os padrinhos, olhar também ali, dar uma viradinha, olhar para os seus convidados, olhar aí por esse ambiente, essa atmosfera tão linda. E essa cerimônia, ela ainda é mais linda quando nós temos a presença de Jesus. Mas é importante, queridos, é que vocês mantenham esse convite a Jesus todos os dias da vida de vocês. Jesus fazendo parte no casamento, porque Ele criou o homem e a mulher, criou também o casamento e abençoou a união, e Ele tem esse interesse de se manifestar, de se relacionar, de estar juntos. Um dos textos do sábio Salomão, lá em Eclesiastes, ele vai dizer que melhor é 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Se um tiver com frio, e estamos nessa época com bastante frio, né? Um aquece o outro, e vocês vão desfrutar desse calor humano agora, né? Desse começo e nessa toda a vida de vocês, um pertinho do outro, se abraçando, se aconchegando, um aquece o outro. Alguém já disse que quem casa quer casa, e para ter a casa que é o lar, tem que ser edificado. E esse é o sólido fundamento, ter a presença de Jesus no relacionamento de vocês e no relacionamento de todos. Com Jesus fica tudo mais fácil, tudo mais leve. Agora, nem tudo no casamento é algo assim. Na cultura da época, viu, Júlio e Thaisa, e os pais, demorava cerca de 1 semana. Pensou o casamento 1 semana? Haja refeição, haja drinks, haja conversa, mas era da cultura. Aí o que aconteceu? Acabou o vinho, que era muito importante naquele ambiente da cultura judaica.
acabou o vinho. E aqui o vinho na cultura ali, e para nós também de alguma maneira, na nossa cultura brasileira, o vinho é o símbolo de festa, de alegria, de satisfação, de empolgação. E na ausência do vinho é a contrariedade, não é? A falta da alegria, a falta da satisfação. E aqui o que eu quero dizer para você, Thaisa e Júlio, é que mesmo tendo Jesus no casamento, na cerimônia, está tudo lindo, maravilhoso. Mas talvez aí alguém, umas mulheres, talvez alguém quebrou o salto da sandália do sapato, não é? Às vezes é comum. Ou às vezes houve uma dificuldade para chegar, aquela correria para a maquiagem, para o cabelo, para a roupa, tudo certinho. Ou no casamento, no dia a dia, mesmo com Jesus, pode haver problemas, dificuldades, equívocos nas decisões, momentos de mudança de humor, o cair na rotina, conflitos, são várias dificuldades. A Thaisa trazendo no seu bagagem o background, a história que ela teve com a família, onde estudou, com quem se relacionou, de amizade, traz uma bagagem. O Júlio traz outra bagagem. E aí muitas vezes tem algumas dificuldades. E agora, é tão triste dizer isso, é que hoje na sociedade moderna, muitos entram com expectativas tão elevadas no casamento e com a falta de empenho em preservar o casamento. E que isso não falte para você, Júlio, Thaisa, é de que não importa as circunstâncias, as situações, as dificuldades que poderão vir, oremos para que não venham, mas é muito difícil ter uma vida sempre maravilhosa. A vida é altos e baixos, como uma montanha russa. Tem altos e baixos, que possamos ter mais altos ou mais momentos equilibrados. Mas se passarmos por algum vale, por alguma descida, por alguma dificuldade, faz parte, mesmo com Jesus. Agora, graças a Deus que o texto continua, porque aí faltou vinho, teve um problema na cerimônia. E ali na cultura era algo muito constrangedor, era algo que trazia um peso muito negativo, especialmente para o noivo e para as famílias. Mas aí então aparece alguém, Jesus vai lá e a mulher, a sua mãe, diz: olha, Jesus, não tem mais vinho. Ela que conhecia Jesus, né, levou Jesus no ventre, sabia dos projetos de Deus na pessoa de Jesus e da capacidade de Jesus, ou acabou o vinho. E a resposta aqui, para a gente, parece que foi meio indelicada, mas não, na linguagem judaica não houve indelicadeza de Jesus. Jesus só disse: olha, não é o momento para eu fazer algo. Mas ela diz aí depois, ele diz, não é, o que eu tenho a ver, mulher, não é chegada a minha hora. Ela, porém, diz: façam tudo o que ele vos disser. E aí Jesus mandou encher aquelas talhas de pedra, mandou tirar a água e foi transformada em vinho. O texto nos diz se foi essas 6 talhas, quase, 600 ou mais litros de vinho, ou se foi só quando tirava que o vinho se transformava. Independente, mas a água foi transformada em vinho. Mas o que eu quero destacar aqui, Thaís e Júlio, e a todos, é que nós precisamos ouvir a Jesus e fazer o que Jesus nos manda. Ouvir a Jesus
e cumprir o que Jesus nos manda. Essa foi a palavra que Maria disse para aquelas pessoas. E para que você, Júlio e Thaisa, lembre-se sempre de ouvir a Jesus e fazer tudo o que Ele vos mandar. A nossa igreja, a Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo, nós temos o hábito de presentear o casal com uma Bíblia branca, uma Bíblia que nós chamamos de uma Bíblia do casamento. Aqui, Júlio e Thaisa, vocês encontrarão tudo aquilo que Jesus quer nos ensinar, quer nos orientar, quer nos corrigir, quer nos instruir, para que tenhamos um casamento de realizações, de sucesso. Um casamento que também é um sinal, um testemunha para todas as pessoas. E nós geralmente não, com certeza nós passamos a Bíblia para o noivo, porque a Bíblia nos diz que o homem é o líder dessa nova família. E o homem, com a cooperação da mulher, deve ser o líder, aquele que vai ditar o rumo, que é a própria palavra de Deus, é aquilo que Jesus mandou fazer. Que possamos lembrar sempre que mesmo quando Jesus está com a gente, no nosso casamento ou na nossa vida, pode e com certeza haverá alguma dificuldade, algum problema. Mas quando nós ouvimos a Ele e obedecemos a Ele, Ele transforma, Ele age e Ele faz milagres, tornando o casamento um sucesso, uma realização e também um sinal, um testemunho para todas as pessoas. Coloque sua Bíblia aqui do casal, Júlio, para que vocês não tenham, e aí no final você poderá, tá bom? Nós vamos agora, ao som de uma música, receber as alianças. Nós hoje celebramos, junto com Júlio e Thaisa, uma aliança. Mas uma aliança que vai além de um mero símbolo, uma aliança que vai além de um mero objeto, porque o nosso Deus é um Deus de alianças. O nosso Deus, Ele é um Deus que desde o início da história decidiu se comprometer consigo mesmo e com o homem a viver em relacionamento com Ele. É o nosso Deus, o Deus que desde o início fez promessas. É o Deus que desde o início assumiu compromissos e deixou claro ao homem as suas obrigações. A aliança de Deus para conosco, a maior de todas, é que Jesus Cristo assume conosco na cruz. Com o seu sangue, Ele decide que todos os que têm fé nele, que entregam a sua vida a Ele, não perecerão e não sofrerão condenação eterna do pecado. E são as alianças de Deus que avançam a história e que avançam as nossas histórias. A nossa vida, ela também é feita de compromissos e alianças. A nossa vida é também feita de relacionamentos que perduram. E é por isso que nós estamos hoje aqui, juntos como amigos, família,
como gente que ama Júlia e Thaisa, como parentes, colegas de trabalho, gente que faz parte da história de Júlia e Thaisa, para assumirmos juntos com o nosso Deus e com Júlia e Thaisa uma aliança. O que eu tenho em minhas mãos hoje aqui, as alianças de Júlia e Thaisa, elas não são meramente um símbolo. Por isso, nós hoje, utilizando estas alianças, vamos assumir um compromisso com o nosso Deus, ao mesmo tempo em que Júlia e Thaisa assumem um compromisso uns com os outros. Nós somos aqueles que os auxiliarão a cumprir as alianças. Por isso, eu preciso perguntar, e eu começo com você, Júlio. Você se compromete com Thaisa em assumir essa aliança e recebê-la como sua esposa? Sim. Muito bom. Thaisa, você se compromete com o Júlio em recebê-lo e assumir com ele esta aliança, se tornar a sua esposa? Sim, com certeza. É por isso então que eu gostaria de orar com os irmãos. Orar é falar com Deus, é apresentar esse momento dos nossos diante de Deus, por estas alianças. Se você se sentir à vontade, você pode fechar os seus olhos e abaixar sua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos hoje aqui como amigos, família, irmãos, parentes, como gente que decide se colocar diante do Senhor, especialmente Júlia e Thaisa, para assumirmos com o Senhor uma aliança. Thaisa e Júlia estão aqui, Senhor, dispostos a olhar para o Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar na vida deles, mas colocarem uns aos outros na posição mais importante neste mundo. Eu peço que o Senhor abençoe este momento, abençoe estes votos, que sejam compromissos de coração, que sejam compromissos duradouros, permeados da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu quero convidar vocês, especialmente Júlia e Thaisa, a se comprometerem um com o outro. E Júlio, você pode ficar à vontade, Thaisa, os seus votos, e a gente pode começar com você. Thaisa, esse casamento é a prova que o amor à primeira vista existe. Peço perdão àqueles que já conhecem essa história, mas gostaria que todos que estão aqui neste dia tão especial a conhecessem também. Vou contar somente o começo, pois o final, ou melhor, o presente, estamos vivendo neste momento. Nossa história começou num sábado de carnaval, em fevereiro de 2015. Não em um desfile de escola de samba ou em algum bloquinho de rua, mas em um acampamento de jovens promovido pela igreja do então meu amigo e colega de trabalho, hoje meu cunhado, Fernando. E naquele dia você demorou tanto para me buscar que eu até dormi no banco da praça. Quando chegamos à chácara, peguei minha mala e comecei a descer em direção ao dormitório. Quando nossos caminhos se cruzaram e você estava lá, no meio de um grupo de meninas que haviam acabado de sair de uma atividade só para mulheres. O que aconteceu foi inexplicável. Meus olhos só enxergaram você. Tudo bem que era a mais alta e loira de todas, mas sei que não foi só por isso. Ao chegar no dormitório, perguntei ao seu irmão: quem era aquela menina loira alta que estava no meio de outras garotas? Ele pensou um pouco e disse: a única menina nessa descrição é minha. Bom, e aqui estamos nós. E eu pude ver essa menina se transformar em uma mulher. A mulher que Deus preparou para mim. Você é uma pessoa incrível, e sua empatia, sua sensibilidade, seu carinho, seu esforço, sua determinação e sua fé me inspiram e me enchem de orgulho. Thaisa, sou seu admirador e seu fã número 1. Pai e mãe, obrigado por tudo que fizeram por mim. Obrigado pelo exemplo e valores que me ensinaram. Não em uma sala de aula, mas com a vida de vocês. Obrigado e parabéns por terem desempenhado tão bem esse papel
de paz. Obrigado por me mostrarem o que é ser uma família. Só que agora está na hora de eu começar a minha própria família. Bia, cuide bem deles e obrigado por ter me ensinado o que é o amor entre irmãos. Estarei sempre aqui para o que você precisar. Eu amo vocês. Thaisa, a partir de agora seremos um só. E diante de Deus e de todos aqui presentes, eu prometo amá-la, respeitá-la, prometo ser seu amigo, confidente e companheiro para dividir com você as esperanças e sonhos. Prometo cuidar de você com carinho e dar o meu melhor para que o nosso lar seja um refúgio de paz, tranquilidade e, principalmente, que seja um lar abençoado, cheio da presença do Espírito Santo e do amor de Cristo. E quero que saiba que quando as dificuldades surgirem, estarei sempre ao seu lado para apoiá-la e confortá-la. Estes são os meus mais sinceros votos. Te amo. Então, Júlio, com este anel você sela publicamente esse compromisso com a Thaisa. Há exatamente 1 ano e alguns meses atrás, lá estava eu escrevendo os meus votos. Mas já não estava tão longe para se fazer isso? Até que na hora eu pensei. E então aqui eu estou, diante do seu olhar, diante do olhar das pessoas que eu amo, a família, amigos e os meus pais. Meu Deus. Impossível eu fazer os meus votos e não citá-los. Afinal, tudo que eu sei sobre o amor eu aprendi com eles. Quem diria que uma simples decisão poderia mudar nossas vidas? A decisão de ir até um acampamento de carnaval da igreja onde nos conhecemos. A decisão de responder a sua mensagem e nunca darmos boa noite um para o outro, só para o assunto continuar no outro dia. A decisão de pegar um ônibus e ir te encontrar naquela tarde para comer aquele pastel doce da faculdade que você tanto falava. E fazer aquela pergunta: e aí, Júlio, quais as suas intenções comigo? E você não responder exatamente a minha pergunta, né? Mas eu ouvi você dizer que eu estou apaixonado. E hoje eu tomarei mais uma decisão. A decisão de dizer sim. Sim para ser sua esposa, depois de meses de planejamento, muitas planilhas, para que tudo fosse do jeito mais organizado. E olha só, mesmo planejando anos antes, não ocorreu como planejado. Estamos casando em uma pandemia que nos causou muita insegurança, incertezas, mas o nosso casamento já me ensinou, me surpreendeu logo nos preparativos, que a vida nem sempre planejando será do jeito que pensamos. Ela nos surpreende e nos ensina. E assim como conseguimos superar juntos as dificuldades nos preparativos, assim será a nossa vida juntos. Eu sei que será incrível. Eu pedia nas minhas orações um homem de Deus para mim, como o meu pai foi para minha família. E aqui está você, muito mais do que eu pedi. Em Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O meu desejo é que o nosso casamento seja assim. Seja para a honra e glória do nosso Deus. E hoje eu entendo cada passo da minha vida até chegar aqui com você. Foram passos juntos até estarmos aqui, com momentos divertidos, românticos, de choro, de alegria e tristeza também. E você que o diga, né? Porque ou mulher chorona sou eu.
E neste tempo eu aprendi tanto com vocês sobre você, aquele homem que ama uma comida caseira com muita pimenta, não gosta de presunto, apaixonado pela natureza, pelos pássaros e agora por gatos. Você me deu finais de semana ao seu lado incríveis. Me deu mais uma família que me acolheu bem desde o começo. Me deu a oportunidade de amar você. Você é um homem que sabe me escutar, literalmente, né? Sempre me ligando todos os dias depois do trabalho para saber como foi o meu dia. Um homem que me faz sorrir, que me ensina tantas coisas, até o nome das plantas. Obrigada por ficar e me aceitar assim, ter tanta paciência comigo, depois de ouvir várias vezes, ai que medo. Olha só, deu tudo certo. E sabe de uma coisa? Eu não me arrependo de ter feito os meus votos bem antes, pois quase toda semana eu lia, relia. Não estou enxergando nada mais. E me fez perceber que, mesmo faltando tantos dias para eu estar lendo isso para você, cada palavra não mudou. O sentimento não mudou, e foi assim como eu tinha certeza que nada ia mudar ao escrever os meus votos bem antes. Eu também tenho essa certeza dos nossos próximos anos de casamento, da nossa família que vamos construir juntos, a certeza do nosso sim, a certeza que eu vou te amar assim todos os dias, de abril a abril, que era a nossa primeira data. Mas calma, que eu vou te amar de agosto a agosto também. Júlio, eu prometo ser fiel, estar ao seu lado na alegria, na tristeza, nos milhares de filmes que veremos juntos, mesmo você dormindo nos primeiros 5 minutos. Ser, além de sua esposa, sua amiga, disposta a te ouvir, mesmo você gostando mais de me ouvir do que falar. Eu prometo receber bem os seus milhares de passarinhos na nossa casa. Eu prometo separar um cantinho da nossa casa para os seus carrinhos. E eu prometo te apoiar em todas as etapas da nossa vida, te respeitando, sendo sua auxiliadora, até que a morte nos separe. Eu te amo. Thaisa, então você pode selar esse compromisso com o Júlio, com essa aliança. Queridos, então, diante de Deus, diante das testemunhas, diante de todos os nossos convidados, eu vos declaro, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, como esposo e esposa. Júlio, você pode beijar a sua noiva. Se sentirem à vontade, podem estender as suas mãos diante deles, como sinal de que eu me comprometo em cuidar de vocês e auxiliá-los nessa aliança. Vamos orar? Senhor Jesus, diante de Ti e de todas essas pessoas, nós somos gratos porque em meio a um dos momentos mais difíceis, tristes e conturbados do nosso país, nós celebramos aquilo que o Senhor apoia, nós celebramos aquilo que o Senhor traz e diz que é alegria. Nós celebramos o casamento do Júlio e da Thaisa. E nós, junto com o Júlio e Thaisa, como testemunhas, nós nos comprometemos em caminhar com eles, em aconselhá-los, em ajudá-los, em pastoreá-los, em auxiliá-los em tudo que for necessário a partir de agora.
E eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida da Thaís e do Júlio. Traz para ele a alegria do Teu Espírito. Traz para este lar a santidade do Senhor, o amor, a alegria que só existe num relacionamento de pessoas que amam a Ti acima de todas as coisas. Usa a vida deles na vida dos seus colegas, na vida dos seus amigos, na vida dos seus familiares. Faz deste casal um espelho da sua glória e do seu amor. Em nome do Senhor Jesus. É isso que nós pedimos e oramos. Amém.